Alô, meus amigos, boa noite. Chegando para mais uma transmissão dessa semana, falando com os amigos aqui do Facebook. Um abraço para todo mundo. E a gente vai chegando aí para esse momento muito especial de transmissão desses últimos dias de campanha. Você já deve ter lido aí a legenda. E vamos juntos aqui até mais um pouco, obviamente, falando sobre as eleições deste ano. Esperando o pessoal chegar, boa noite para todo mundo, a paz do Senhor para os nossos amigos, para os internautas que acompanham a transmissão através do meu perfil. A paz do Senhor para todos vocês, a paz do Senhor. Cida Eva, olá, um grande abraço, boa noite a você também, que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho de estar sempre acompanhando as nossas transmissões aqui pelo Facebook. Da mesma forma, o meu abraço ao Fábio Freitas, que está acompanhando, Deus abençoe. Eu fico muito feliz com a participação de vocês aqui, sempre acompanhando as nossas lives, as nossas transmissões através do nosso canal, não é? Da nossa página, do meu perfil aqui. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe também Lu Siqueira, a paz do Senhor. Deus te abençoe, Lu Siqueira, um grande abraço a você. Minha querida irmã Ruth Aragão, a paz do Senhor também. Eu sempre me esqueço de onde a irmã é, acho que é da Bahia, né? Deus abençoe, irmã Ruth Aragão. Deus abençoe Kleber Pereira, Cleidjane Oliveira, a paz do Senhor, a irmã também, um grande abraço, obrigado pelo carinho de nos acompanhar aqui na transmissão ao vivo, falando desses assuntos tão importantes, orientando, debatendo e trocando ideias, né, a respeito desse momento tão importante que a gente passa e vive aqui no Brasil. Um grande abraço, Cristiano Nogueira. Cristiano Nogueira, se eu não estou enganado, o senhor é aí de Rio Claro, São Paulo, não é? A terra do nosso amado amigo pastor Sisac, onde temos uma linda igreja, Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Deus abençoe, obrigado pelo carinho também e pela audiência firme sempre aqui, não é? Deus abençoe vocês. Já de cara eu vou pedindo a vocês o carinho de não só permanecerem aqui comigo, acompanhando, querida Dinda Neves, Deus abençoe também, mas também aquele carinho de sempre de vocês compartilharem essa live, porque eu vou falar aqui de dados, inclusive estatísticos, não é? Para esses últimos dias de eleições. A gente vai estar falando sobre esse importante assunto através dessa live, dessa transmissão, fazendo algumas análises, e eu quero mostrar alguns pontos aqui bastante interessantes, não é? A respeito dessas eleições que estão acontecendo agora no Brasil, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Também Isaac Oliveira, um grande abraço. Olha, eu estou acompanhando aqui, espero que com vocês aí tudo esteja normal e que o vídeo esteja sendo transmitido normalmente. Num dos meus monitores aqui deu vídeo interrompido, mas acho que já voltou, tá bom? Qualquer anomalia vocês vão me comunicando para que a gente possa ir se falando, até porque eu já acompanhei aqui, tive aqui alguns problemas que acompanhei de Facebook derrubando imagens, enfim, e já li sobre o Facebook derrubando postagens também, falando a respeito da política, ok? Então vão acompanhando. Eu tenho um dos monitores, o vídeo está interrompido. Espero que tudo esteja normal com vocês aí, que tudo esteja bem, todos estejam acompanhando sem qualquer problema e sem qualquer dificuldade, tá bom? Então vão compartilhando para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas através dessa transmissão. Minha querida Cida Eva de Americana, paz do Senhor, Kleber Pereira, Lucineide, Deus te abençoe, Osmar Clementino da Silva, olha que maravilha. Simone Mesquita, um grande abraço para você. Deus abençoe o Daniel Silva também acompanhando, a Neia Castro, que está sempre comigo. Deus abençoe o Walter Carvalho, Natanael Bragantini de Santa Bárbara do Oeste, Andrei Brito, um grande abraço também de Santa Bárbara do Oeste. Jaime Freitas, um grande abraço. Rejane Andrade, a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Irmã Rejane, eu estou tentando lembrar de você aqui, acho que é de Curitiba, é isso? Não?
depois me dá só um toque aí para eu não me perder aqui na hora de identificar vocês. Lucimar Bento, Deus te abençoe. Luciana Félix, a Cirlândia Lacerda, a paz do Senhor. E Cida Eva, a paz do Senhor. Bom, gente, a gente está aí com essa transmissão, né, falando sobre as eleições. Eu tenho me proposto a fazer isso aqui, especialmente nestes últimos dias em que a gente está acompanhando, né, a campanha eleitoral e, enfim, os embates que estão envolvendo as eleições nesse último momento de campanha. Afinal de contas, nós temos somente mais 3 dias, a quinta, sexta e o sábado. Domingo já teremos as eleições. Então, naturalmente, que os candidatos têm que correr atrás da sua campanha, dos seus eleitores, nesses últimos 3 dias que nos restam para as votações nas urnas. E aí a gente está acompanhando o cenário e estou vendo muita gente assustada, preocupada, porque nós tivemos, inclusive, a veiculação de algumas pesquisas, não é? Que dão conta de uma queda de Jair Bolsonaro, especialmente queda na pesquisa, ou nas pesquisas. Especialmente a pesquisa Ibope ontem divulgou uma pequena queda. Juliano Silva, um grande abraço, que bom você me acompanhando aí, Juliano. Grande abraço a você. Não é uma pequena queda de 2%, com margem de erro 4% na pesquisa Ibope. Depois a própria diretora do Instituto Ibope explicou que esse tipo de oscilação em período de campanha é perfeitamente natural. Também houve uma publicação da pesquisa Datafolha, dando conta também de que houve uma queda na pesquisa do candidato Jair Bolsonaro. Então, nós acompanhamos tudo isso nesses 2 últimos dias que está acontecendo. Eu estou falando da pesquisa Datafolha e estou falando também da pesquisa do Ibope. Agora vejam, eu ontem publiquei um texto que eu acho que é muito importante que você volte a sua atenção para esse texto, falando sobre os institutos de pesquisa que hoje no Brasil são confiáveis e os institutos não confiáveis de pesquisa. A gente já ouviu muita coisa e sabe do comprometimento financeiro que alguns desses institutos têm, especialmente com a esquerda, que estava no poder até agora, não é? E que durante esse tempo todo juntou muita grana, muito dinheiro para poder pagar essa campanha toda que está acontecendo agora. Juliano, um grande abraço ao pastor Aldedino, a irmã Gessise, está aí na casa do pastor Aldedino, meu abraço a esse meu muito amado amigo, de quem tenho muitas saudades. Então, essas pesquisas desses institutos não podem, evidentemente, obter a nossa confiança, até porque esses institutos, como Datafolha, Ibope, eu mostrei aqui, falei inclusive no texto que está escrito aí, largamente publicado, que eles estão tão comprometidos que já no primeiro turno a gente viu os erros astronômicos que esses institutos cometeram. E aí a gente coloca erros entre aspas, que são erros intencionais, não é? Veículos que estão comprometidos financeiramente com a esquerda, jornais como a Folha de São Paulo, revistas que estão comprometidas com a esquerda, de tudo isso eu já falei aqui nas lives anteriores. E avisei já no começo dessa semana, numa outra live que fiz, que nós devemos ter muito cuidado com estas pesquisas que estão saindo agora nesta última semana, porque há um comprometimento e uma necessidade de se tentar influenciar o eleitor para tentar virar, para tentar mudar. Você quer ver só? Observe que alguns meios de comunicação, como a Folha de São Paulo, a própria Rede Globo de televisão, né, o Ibope, eles vinham quietos até agora nessa marcha final, dessa última semana para cá, né, visto que no domingo a gente já tinha sinais e pesquisas sendo publicadas, o Instituto Paraná, BTG, enfim, alguns institutos publicando pesquisas, já dando Bolsonaro, inclusive com margem de 70%, 66%, 63%, não é? 73-27%, por exemplo, do Haddad, e de repente o PT, como era de se esperar, faz uma reunião de cúpula e resolve fazer investidas, não é, impactantes nessa última semana, com fake news. A gente viu aí o fake news, por exemplo, daquele cantor que acusou, e o Haddad usou essa palavra numa entrevista, acusou o general Mourão de tê-lo torturado em 1969,
e em 1969 o general Mourão, depois agora da entrevista, diz: olha, em 1969 eu tinha 16 anos e estava no colégio militar, era impossível que eu de fato torturasse esse cantor. O Haddad se apropriou desse fake news e publicou largamente, falou: os petistas estão usando tudo que eles puderem usar nesse momento e de forma desonesta contra o Jair Bolsonaro, eles vão usar. Eu já falei disso aqui diversas vezes. Agora, o porquê da minha preocupação de estar aqui falando com você novamente ao vivo? Porque muitas pessoas que não têm acesso a essas informações e não têm noção de como funciona esse meio nessa época de eleição, acabam se desesperando e ficando muito preocupadas. Olha, será? O Jair Bolsonaro já caiu 2 pontos, como é que vai ser? Será que ele vai cair mais? Como é que vai ficar a nossa situação? Olha, não se preocupem com isso. A grande verdade, precisa ser dita e dita com muita propriedade, é que não existe mais, eu quero deixar isso bem claro a vocês, não existe mais a menor possibilidade do PT, da esquerda, do Fernando Haddad, virar esse jogo e buscar 18 a 20 milhões de votos para mudar o resultado da eleição, que já está indicado em pesquisas sérias. Basta você entrar na internet e, inclusive, recebi agora à tarde uma denúncia de que, tanto eu que tive aqui uma foto derrubada pelo Facebook, recebi denúncia que algumas pessoas estão tentando emplacar a hashtag B17, tanto quanto Jair Bolsonaro, e não conseguem emplacar porque não fica linkada, não vira hashtag. O Facebook despreza, ela fica preta, não vira hashtag. Tudo isso é uma tentativa de tentar influenciar o eleitor, apavorar o eleitor, e a gente vem vendo isso com muita clareza. A própria Folha de São Paulo publicou aquela fake news do Caixa 2, que o próprio STJ já declarou que não tem, o TSE já declarou que não tem provas para, enfim, prejudicar o Jair Bolsonaro na sua campanha. Então o que a gente está vendo agora é o momento final de desespero do PT. Realizaram ontem no Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, aquele movimento, não é? E mais uma vez enfiaram os pés pelas mãos. Agora à noite no Largo da Batata, em São Paulo, e ontem, a exemplo do que a gente já tinha visto, a derrocada do PT, quando Cid Gomes, não é? Lá no Ceará, participando de uma reunião do PT, falou contra o PT e mostrou os erros do PT, a arrogância do PT, todos os erros que o PT cometeu, e deixou bem claro, ele mesmo, que depois se declarou aliado do PT, disse que o PT vai perder as eleições e vai perder mesmo. Eu estou começando hoje mostrando o lado deles. O PT vai perder e vai perder mesmo, e não tem como reverter mais a situação. Eu já disse aqui também nas outras transmissões anteriores que os melhores especialistas do mundo todo, tanto os nacionais quanto internacionais, já dão conta de que não tem mais. Essa eleição já está perdida para o PT. Não é que o PT vai perder. Claro que a gente depende do resultado da urna. Eu não digo isso com aquela ufanação, aquela soberba de quem acha que a eleição está ganha. Mas eu digo isso tecnicamente. Tecnicamente falando, cientificamente falando, esta eleição já está perdida para o PT. E é esse desespero que está fazendo com que o PT use todas as armas possíveis para, evidentemente, prejudicar o candidato PSL, o Jair Bolsonaro. Isso já era esperado, já foi avisado, não só por mim, como por outros profissionais de imprensa, por outros analistas, e a gente já sabe como é que o PT está acostumado a bater nessas épocas de eleição, especialmente quando percebe que está perdendo, porque a arrogância não lhe dá a condição de reconhecer o erro e de saber que está perdendo e de aceitar pacificamente esse erro. Vimos os erros que o Haddad cometeu, eu já falei da Bíblia que ele jogou fora, depois negou, falou que roubaram. Então todos esses tiros que o PT está dando, que o Haddad está dando, estão sendo no pé, estão enfiando os pés pelas mãos. Vejam ontem o Mano Brown, não é? Quando participou daquele evento no Arco da Lapa, foi-lhe dada a oportunidade de falar e ele simplesmente desceu o porrete no PT e mostrou que o PT vai perder a eleição mesmo, que o PT cometeu erros e que a cúpula do PT, a militância do PT precisa admitir estes erros, que eles infelizmente não admitem, e ele mesmo declarou, vai perder. E aí a gente viu o que a gente está vendo, eu escrevi sobre isso hoje, é muito interessante, me faz lembrar aquele tempo em que lá no Gênesis, não é, os homens estavam se arrogando, construindo uma alta torre, a famosa Torre de Babel, e queriam
se comparar a Deus, né, serem maiores que Deus, se colocarem numa posição de superioridade, e o próprio Deus disse: eia, desçamos e confundamos as línguas, para que o homem não se entenda e não ganhe força. O que eu estou vendo no PT é exatamente isso. Eu disse, vou repetir a todos vocês, meus amigos, que estão me acompanhando nessa live, que eu creio piamente, tenho dito isso à minha esposa, tenho dito isso aos irmãos e aos meus companheiros obreiros, pastores, pregadores, que eu creio piamente, como homem de Deus, e eu digo isso com total equilíbrio, que estas eleições estão totalmente nas mãos de Deus e que há uma operação divina por trás dessas eleições, tendo em vista essa atmosfera demoníaca que esse partido emplacou no Brasil, com todo o processo do esquerdismo, que eu já falei aqui, não vou mais tocar, massificar esse assunto, mas esse partido implantou essas normas, o anarquismo foi sendo implantado aos poucos, mas se esqueceram, zombaram várias vezes de Deus, gays com crucifixos, lésbicas, pessoas nuas pelas ruas, defecando nas ruas, urinando nas ruas, a arte, entre aspas, de artistas nus, fazendo performance na frente de crianças, kit gay, toda essa coisa a gente já falou aqui. Acontece que Deus não se deixa escarnecer. Há um basta de Deus, há um momento em que Deus resolve dar um basta nessa situação. E aí eu sempre disse, e é bom que você se lembre como evangélico, inclusive como crente, você que não é crente e está assistindo, é bom que entenda, mas que também é cristão, que de repente você não é evangélico, mas é cristão de uma outra religião, deve entender que neste país há um clamor do povo de Deus, que não suporta mais ver esse anarquismo, essas aberrações, esse grau de moralidade, este poço de corrupção que o país se afundou. E esta igreja está de joelhos orando, já há meses, por estas eleições. Esta igreja está orando por estas eleições. A Bíblia diz, o meu amigo pastor Nerildo Acioli, numa postagem que eu fiz agora à tarde, se lembrou bem deste texto e postou logo embaixo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma nação evangélica de joelhos, orando para que esta situação deplorável que a nossa nação chegou, que o nosso país chegou, seja banida de uma vez por todas. O povo de Deus está em oração, e Deus não deixará de ouvir o clamor do seu povo, que pede por misericórdia, que pede por socorro. Desde que este mesmo povo se converta, vive o seu coração, faça um pacto, uma aliança com Deus e volte para as origens da palavra. Nós não podemos comungar com este mundo perdido, depravado que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo escreveu, e eu disse isso aqui, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. E na carta aos Romanos, no capítulo 1, há um texto que muito me preocupa e que é muito interessante e importante que nós analisemos esse texto. Tá? Esse texto diz o seguinte, que Deus condena não só os que tais coisas praticam, mas que Deus condena também aqueles que concordam com elas, aqueles que são coniventes com essas coisas. Deus não aceita o que está acontecendo no Brasil, os evangélicos não aceitam o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado às 70 pessoas que estão agora ao vivo acompanhando, vão compartilhando esse vídeo porque é importante. Deus não aceita o que está acontecendo com o nosso país. O nosso país está vivendo debaixo de densas trevas, de nuvens repletas de demônios, de ação demoníaca, que está tentando depravar, deturpar a mente das nossas crianças, dos nossos brasileiros, dos nossos cidadãos. Mas existe uma nação evangélica poderosa, de joelhos no chão em oração e clamando a Deus, para que o cenário brasileiro, o quadro da política brasileira seja completamente mudado. E eu devo dizer com total segurança e tranquilidade a todos os meus irmãos que estão me acompanhando nessa transmissão, que descansem os vossos corações, que fiquem tranquilos, que não se apavorem, que não temam, que não se assustem, continuem de joelhos dobrados, confiando em Deus até no próximo domingo e depois do domingo também. Vamos em oração e vamos para as urnas domingo cumprir o nosso papel, porque esse sistema diabólico será derrubado, já está sendo derrubado por Deus. Todo esse resultado que nós, eu e os senhores, estamos acompanhando das eleições,
já são claramente a ação de Deus, a operação de Deus para coibir esse movimento de esquerda diabólico, satânico e maligno no país. Somente aqueles, eu disse isso ontem pregando, não estava falando sobre política, mas estava falando na igreja sobre a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, o homem carnal não é capaz de enxergar por trás desse sistema corrupto a ação demoníaca que está sendo empreendida constantemente contra a igreja, contra a inocência das nossas crianças, contra a instituição do casamento, contra a instituição chamada família. Deus está enojado desta situação. E eu me lembro de forma muito clara da situação de Sodoma e de Gomorra. Como estava Sodoma e Gomorra quando provocou a ira de Deus. Nós estamos nesse momento vivenciando uma operação de Deus no Brasil. Deus se irou contra esta gente e Deus se levantou do seu trono. O PT pode fazer o que quiser, a esquerda pode fazer o que quiser, eles podem propagar mentiras, eles podem inventar factoides, eles podem criar estratégias, eles podem divulgar pesquisas falsas, eles podem tentar influenciar a cabeça do eleitor. Deus está no comando destas eleições. Eu não tenho a menor dúvida de que o que está acontecendo no Brasil é resposta da oração dos crentes, é resposta da oração de uma nação evangélica toda, em peso, orando e votando. Existem evangélicos que ainda votam na esquerda? Existem, isso é claro, mas não é verdade que os evangélicos estão mudando o voto para a esquerda. Quem vota na esquerda já votava. A grande verdade é que os evangélicos que não tinham os olhos abertos, estão tendo seus olhos abertos e estão acordando para a realidade. E para o fato, para a verdade de que nós estamos vivendo um tempo de limpeza no Brasil. E nós ficaremos devendo isto a Deus. Nós devemos botar os joelhos no chão e fazermos um pacto com o Senhor. Deus, nós queremos a nossa nação liberta deste jugo satânico que o país está vivendo. De corrupção, de mentira, de roubo, de quadrilha, de falcatrua, de deturpação da inocência das nossas crianças. E essa é uma das razões, eu comentava com a minha esposa, que eu acredito que provocou a maior ira de Deus. Deturpar a inocência das crianças, deturpar a inocência das crianças com a chamada falsa arte, não é? Ou com a chamada falsamente de arte, essas artes envolvendo nu, de artistas e de crianças tocando em gente nua, não é? A gente viu largamente na imprensa, e não é segredo, e a gente não precisa negar, não é fake news, a foto do líder maior desse partido, quando ainda estava solto, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, assistindo espetáculo de gays, de homens se beijando na boca, e ele rindo gostosamente na frente daquilo, com toda a esquerda sentada na frente daquela imagem, e depois isso ser veiculado para as crianças do país inteiro. O que dizer sobre esta falta de respeito que existe nas escolas, essa insubmissão dos nossos jovens, não é? Essa militância jovem que está trabalhando cegamente por esse partido de esquerda, que não é grande assim, a prova está aí, está nas urnas, mas nós estamos vendo Deus respondendo às orações dos crentes. E eu quero deixar claro a todos vocês, por isso eu peço, compartilhem ao máximo esse vídeo. Quanto mais vocês puderem compartilhar agora mesmo, enquanto eu estou transmitindo ele, vão compartilhando, porque mais gente precisa ver este vídeo, mais gente precisa perceber que Deus está operando através da oração dos crentes no Brasil. Deus está trabalhando, nós teremos um tempo de paz. Precisamos orar pelo candidato Jair Bolsonaro. Agora, até domingo, esses institutos de pesquisa que já estão comprados e tendenciosos vão bater de todas as formas para tentar influenciar o eleitor. Há três possibilidades nisso. Uma, que é a que eu menos acredito nesse momento, que é a possibilidade de fraude nas urnas. Não há como fraudar a ponto de virar esta eleição, que a diferença é muito grande do candidato de direita, do PSL, do Jair Bolsonaro. A outra tentativa é de tentar influenciar a cabeça do eleitor, como eu denunciei aqui no primeiro turno, não é? Tentaram fazer isso de todas as formas, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. E a terceira tentativa é tentar diminuir essa diferença para que não se envergonhe tanto dessa derrota acachapante, esmagadora que vão ter nas urnas, e vão ser derrotados nas urnas.
As pesquisas sérias que estão sendo publicadas, Instituto Paraná, da revista Cruzoé, Data Poder 360, dão conta de que eles estão perdendo feio. Aí eu vou dizer a vocês por que eu vejo a mão de Deus nisso. Porque nós estamos falando de um candidato que trabalhou a campanha inteira sem dinheiro, que fez a maior parte da campanha em cima de um leito de um hospital, esfaqueado, que não pôde ir para debate e não pôde ir para comício na rua, não pôde ir para o corpo a corpo, foi no começo da campanha, depois não pôde mais. Nós estamos falando de um homem que não tem apoio da mídia, que tem o menor tempo na televisão, não tem apoio da mídia para fazer campanha, mas que ganhou o coração dos brasileiros com o seu discurso, que me parece perfeitamente conferir com o seu caráter, defendendo a família, defendendo os bons princípios, sendo contra o aborto, sendo contra a ideologia de gênero, sendo contra a união homoafetiva, sendo contra o domínio do Estado sobre nossos filhos, todas essas coisas que o PT tentou implantar. Então Deus está no comando desta eleição. E hoje eu me senti muito orgulhoso, porque o nosso presidente da CGADB, da convenção que sou filiado, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Júnior, hoje ele deu uma declaração, e ele declarou apoio, claro, com toda a Convenção Geral, para o candidato Jair Bolsonaro. Nós estávamos precisando desta declaração, do nosso presidente aqui no Brasil. E o nosso presidente, pastor José Wellington Júnior, de forma muito honrosa, muito digna, falou em nome de toda a convenção. Portanto, é mentira quando o senhor Fernando Haddad vai à TV e dá uma entrevista antes do evento que aconteceu agora, está acontecendo no Largo da Batata, dizendo que os evangélicos estão migrando para o voto para ele, porque perceberam as mentiras de Jair Bolsonaro. Quem mente, quem é o Pinóquio desta campanha, quem é o mentiroso de marca maior nesta campanha, é o PT, é a esquerda, é o senhor Haddad, mentindo, propagando fake news, e não preciso falar sobre isso, que os senhores acompanharam tudo isso e estão vendo. Então, com quem Deus está? Deus está com a verdade. Agora, você que é crente, eu quero dar a você um lembrete. Você acha mesmo que todos os pastores da Convenção Geral estão equivocados? Você acha mesmo que a maioria absoluta, massiva dos pastores evangélicos está equivocada em dar apoio para o Jair Bolsonaro e não apoiar a esquerda, o Haddad? Você está falando de homens que estudam a Bíblia a vida inteira, que pregam o Evangelho, que deram suas vidas pelo Evangelho, que dão as suas vidas para cuidar das ovelhas e do rebanho de Cristo. Homens abalizados, cheios do temor a Deus, da orientação do Espírito Santo. Ora, nós não faríamos isto e não declararíamos este apoio se não percebêssemos o alinhamento bíblico do candidato Jair Bolsonaro, ou o alinhamento do candidato com as diretrizes bíblicas, com aquilo que nós pregamos. Aliás, a convenção fez com que Jair Bolsonaro assinasse, um acordo, falando do seu compromisso com aquilo que os evangélicos pregam, e o Jair Bolsonaro de fato assinou esse acordo ontem, e nós estamos declarando em peso, todos os evangélicos do Brasil, o nosso apoio ao candidato Jair Bolsonaro. E não tenham dúvida, não há mais como mudar esta eleição. Jair Bolsonaro será, a partir do próximo domingo, o candidato eleito à presidência da República do Brasil. E nós devemos orar e votarmos com muita responsabilidade, porque isto ocorrerá sem dúvida alguma. Aqui, no no capítulo de número 2 da carta de Paulo, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, o texto que eu queria ler, diz assim, no último versículo 32 do capítulo de número 1 da carta aos Romanos, depois de listar vários pecados, depois de falar do homossexualismo, do lesbianismo, do homossexualismo entre homens, todo o capítulo 1 de Romanos fala isso, das paixões infames, as quais Deus abandonou os pecadores. Depois de falar sobre tudo isto, depois de falar sobre todos esses assuntos, o apóstolo Paulo termina dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então não é pecado só praticar estas coisas, meus amados irmãos. É pecado também você consentir com o pecado.
É pecado você consentir com a profanação ao nome do Senhor. É pecado você consentir. É pecado que você coadune com essa gente, que você concorde com essa gente. Se você concordar, você está sendo conivente. Se você é conivente, você está cometendo pecado tanto quanto essa gente está cometendo. Então, nesta última semana, nós temos o dever como crentes de orarmos pela nossa nação, de estarmos atentos, de estarmos convictos da escolha que fizemos. Vamos ficar ao lado da palavra de Deus. Pastor, e se daqui 4 anos eu perceber, daqui 2 anos, que o candidato não é tão bom quanto eu pensava? Nada será pior do que o PT. Nós já tivemos 13 anos de administração, de poder da esquerda no Brasil. Já foi suficiente para mostrar o que querem, para mostrar o que fizeram. Nós não temos escolha. A nossa escolha é o Jair Bolsonaro. A nossa escolha é alguém que está alinhado com a palavra de Deus. A questão aqui, meus amados, não é idolatrar um homem, um partido ou um candidato. A questão aqui é uma questão espiritual, de responsabilidade cristã. Essa é a questão de responsabilidade cristã. Ou você tem responsabilidade cristã, ou você não tem responsabilidade cristã com a sua nação, com a sua gente, com a sua igreja, com o seu Deus. Então eu quero deixar essa palavra aos irmãos. Descansem os vossos corações e preparem-se, porque nesses últimos 3 dias o PT ainda vai aprontar muito. Eles ainda vão jogar muito sujo, eles ainda vão criar muitas fake news, eles ainda vão criar muitas notícias falsas, eles ainda vão criar muitas informações falsas, eles ainda vão bater no candidato, ainda vão chamar de fascista, de machista, vão publicar notícia. Viu o que fizeram em São Paulo com João Dória, candidato ao governo de São Paulo, que os peritos confirmaram hoje, que aquela gravação que mostrava o candidato Dória, João Dória, não é, em São Paulo a prefeito, numa prática de orgia com algumas mulheres, aquilo foi um vídeo montado, foi um fake news, montado pelo seu adversário. Não se sabe se pelo seu adversário, mas montado. Ele acusa o seu adversário. O fato é que quem faria isso, senão quem quer que o João Dória perca a eleição? Então notem que o nível dessa gente é muito baixo. E nós precisamos estar atentos a isso. Não dê ouvidos a essa conversa frouxa. Outra coisa, não se assuste, eu vou repetir. É impossível virar esta eleição. É impossível. O PT não tem como virar esta eleição. São milhões de votos, 18 milhões aproximadamente de votos que o PT precisaria virar até no próximo domingo. É inconcebível, é impossível, é impraticável. O PT perderá estas eleições. Eles estão tentando emplacar o medo, o terror nos eleitores do Bolsonaro. Mas o fato é que quem vota em Jair Bolsonaro não muda mais o seu voto. Quem vota em Jair Bolsonaro é quem quer um Brasil diferente. É quem não quer mais a esquerda no poder. É quem não quer esse anarquismo que está imposto. É quem não quer essa roubalheira que o PT implantou, essa quadrilha que foi implantada e que roubou, assaltou os cofres do nosso país, quebrou as nossas estatais, trouxe milhões de desemprego, 13 milhões de desempregados no Brasil. É um absurdo o estrago, o saldo negativo que esse partido deixou. E nós estamos orando e, acima de qualquer coisa, já vimos todas as falcatruas, todas as mentiras, se declarando igreja católica, o episódio da Bíblia no lixo, já vimos eles dizendo, querendo fazer aliança com os evangélicos. É bem uma coisa de petismo e de satanismo mesmo. Não, minha gente, nós votaremos no candidato que tem a mais estreita ligação possível com os nossos princípios. O candidato que defende o que nós defendemos, este será o nosso candidato. Porque nós não somos crentes somente dentro da igreja. Nós somos crentes em todas as áreas da nossa vida. Alguém me diria, como já me acusaram, o senhor está tentando influenciar o voto. Eu não sei se você sabe, campanha é isso. Falar do que você acredita é influenciar. Quando eu estou no púlpito pregando, eu estou tentando influenciar o pecador, convencendo de que ele está em pecado e que ele precisa aceitar Jesus. Quando eu falo do meu candidato, eu estou tentando convencer o meu amigo, o internauta amigo, aquele que me assiste, que me acompanha, a votar no melhor candidato. Isso não é pecado não, isso é necessidade, isso é papel de cidadão e é meu papel como pastor orientar as ovelhas. Então, por isso eu continuo pedindo a vocês,
Daqui até no próximo domingo, a gente vai se comunicar muitas vezes. Eu vou estar aqui ao vivo ainda, praticamente todos os dias, para a gente falar dessa campanha. Agradeço a vocês pela audiência, pelo carinho de estarem aqui comigo. Mais uma vez, sugiro e peço-lhes carinhosamente, com todo amor, com toda responsabilidade, com muita preocupação, que vocês compartilhem ao máximo o vídeo que eu estou transmitindo agora. Podem compartilhar, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas possível. Nós precisamos tranquilizar os nossos eleitores, tranquilizar os crentes, tranquilizar os nossos irmãos que estão preocupados. Pastor, olha, a pesquisa demonstrou virada. Não tem virada, minha gente. Tivemos uma pequena oscilação. A própria diretora do Ibope deu uma entrevista ontem e ela disse, minha gente, é impossível virar este percentual de votos que falta para Haddad, porque ele tem que não só alcançar os votos do Bolsonaro, ele teria que alcançar e virar mais um para poder ganhar as eleições. Isto não vai acontecer. A esquerda já está com a derrota decretada pelo Deus Todo-Poderoso, que não aceita essa zombaria. Gente, esse povo profanou a igreja, esse povo entrou em igreja e usou o crucifixo das maneiras mais terríveis que você possa pensar nas igrejas católicas. Esse povo rasgou Bíblia, esse povo foi para a rua, comeu folha de Bíblia, zombou dos crentes. Esse povo zombou dos crentes. Há poucas semanas o Haddad chegou a dizer que a culpa do PT perder era dos crentes. Culpa, note a palavra culpa. É uma espécie de tentativa de responsabilização por uma tragédia. Não é culpa não. Os evangélicos não são otários. Deixa eu dizer, me perdoem usar essa palavra, essa expressão, mas durante muito tempo essa gente tratou o evangélico como ignorante. Essa gente desdenhou dos evangélicos. Essa gente tratou nós evangélicos como povinho. E hoje eles têm que nos engolir e entender que o povo evangélico no Brasil é uma massa. Deus salvou uma multidão de homens e mulheres. E os evangélicos hoje têm poder de voto. Os evangélicos hoje são os guardiães dos princípios sagrados. Nós somos guardiães dos princípios sagrados. Meus irmãos, nós não somos apenas cidadãos da terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. E como tais, nós precisamos defender os princípios sagrados, a Bíblia Sagrada. Eu preciso preocupar-me com a eternidade. Eu preciso me preocupar com a educação dos meus filhos. Eu preciso me preocupar com a educação dos meus netos. Eu preciso me preocupar em ter liberdade religiosa, em poder pregar o evangelho. Deixa eu lhes dizer uma outra coisa. Podem me taxar por preconceituoso. Nós respeitamos as diferenças. Nós não maltratamos ninguém, nós respeitamos. Se o ser humano quer escolher o caminho do pecado, se opor a Deus, é problema dele. Agora, não tente nos enfiar goela abaixo aquilo que desonra ou profana o nome do nosso Deus. Essa gente apareceu ontem num movimento com o palanque cheio de pai de santo, de macumbeiro, invocando orixá e fazendo feitiçaria e macumbaria para o candidato da esquerda. Não, o Deus que eu professo não é este. O Deus que eu professo é o Deus único, é o Senhor dos exércitos, é o grande Jeová Jiré, é o grande Jeová Sabaó, Senhor dos exércitos, Jeová Jiré, o Deus da providência, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Tsidequeno, justiça nossa, Jeová Nissi, nossa bandeira. O Deus que nós professamos não é o Deus dessa gente, o Deus que nós professamos é o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, e nós declaramos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e por isso declaramos como consequência: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu gostaria muito, se você pudesse, durante a transmissão desse vídeo, porque eu estou aqui inflamado pela presença, pela graça de Deus, pela inspiração, pela graça do Espírito Santo, para dizer estas palavras a você. Eu gostaria muito que você subisse a hashtag aí, sobe aí, vamos mostrar quem nós somos. Hashtag o Brasil é do Senhor Jesus. Nós não daremos o nosso país nas mãos dos demônios. O que tiver ao nosso alcance fazer, para votar de forma correta, para orar pelo nosso país, nós oraremos e votaremos de forma correta pelo nosso país. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na mensagem divina, nós cremos naquilo que a Bíblia diz, nós cremos naquilo que a Bíblia estabelece, e nós estamos certos de que Deus, Ele é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Nós não abrimos mão de pregar o Evangelho, nós não abrimos mão de falar a verdade,
Nós não abrimos mão de anunciar que nós declaramos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas famílias, que Jesus Cristo é o Senhor dos nossos filhos, que Jesus Cristo é o Senhor dos nossos netos. Nós baniremos deste país com o nosso voto, enquanto estiver ao nosso alcance, tudo aquilo que depõe contra Deus, tudo aquilo que depõe contra os nossos princípios sagrados, contra este livro sagrado. Então pode subir a hashtag aí, o Brasil é do Senhor Jesus, e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. Nós oraremos, nós clamaremos ao nosso Deus. Hoje ainda eu faço um desafio a você que está comigo. Eu faço um desafio a você que está aqui comigo. Antes de ir para a sua cama essa noite, dobre os seus joelhos, procure um lugar reservado, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor pela nação brasileira. Mas encare isso com seriedade, encare isto com comprometimento, encare isto com responsabilidade. Não encare isso de qualquer forma, não, encare isto com responsabilidade. Ore, a responsabilidade é sua. Amanhã ou depois você será responsável pelo que seus filhos estiverem aprendendo na escola. Você será responsável por aquilo que seus filhos estiverem aprendendo de mal, ou pela maldição que recair sobre este país. Nós ainda somos um país conservador, um país de gente que tem moral, um país de gente que tem responsabilidade. Alguém escreveu, quero compartilhar, mas não tem essa opção. Na verdade tem opção, depende de como está a configuração para você aí, ok? Se você puder, compartilhe. Se não puder, talvez você não seja meu amigo, só esteja me seguindo e não consiga compartilhar. Então é só você entrar em cima, tem 3 pontinhos, clica, vai aparecer lá, copiar link. Copia o link e joga na tua página, que eu vou entrar ao vivo na tua página. Eu vou estar ao vivo junto com você na tua página. Nós vamos aumentar a audiência aqui e eu vou estar ao vivo com você na tua página. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Eu precisava deixar esta palavra. Não se desesperem. Descansem os vossos corações. Eu estou falando com vocês de forma profética. Descansem os vossos corações. Orem. Estejam com vossa confiança posta em Deus. Façam a vossa parte. Não deixem de fazer a vossa parte, porque Deus requererá de cada um de nós a responsabilidade. E hoje eu estou falando com vocês mais como pastor do que como jornalista, que é como sempre eu entro aqui como jornalista para falar de dados, de pesquisas, mas hoje eu estou falando como pastor. A gente conhece pesquisa? Conhece, não é? Tem pesquisa aí da Folha de São Paulo, da Datafolha, dando queda do Bolsonaro e uma pequena oscilação positiva do Haddad? Tem o Ibope? Tem, mas existem pesquisas sérias que estão apontando 60, basta você entrar na minha página, você vai ver 64%, em todos os estados da federação praticamente, Jair Bolsonaro ganha estourado. Hoje publicaram uma pesquisa que Haddad está ganhando em São Paulo, é mentira, não acredite nesta pesquisa, e eu vou explicar a você por quê, porque Haddad está catalogado, classificado entre os piores 5 prefeitos do Brasil, da história do Brasil. E em São Paulo, Haddad foi o pior prefeito da história. O povo paulistano não quer, Haddad. E no estado de São Paulo também não quer Haddad. O estado de São Paulo quer o Jair Bolsonaro como presidente. Basta você entrar na internet, verificar as hashtags, a votação, coloque uma pesquisa e você vai ver o que dá, não é? Basta você acompanhar na sua cidade, basta você fazer uma campanha. Você vai encontrar petista, esquerdista? Claro que vai, senão eles não teriam nenhum voto, não estariam concorrendo à eleição. Vai ter, mas é muito menor o índice deles, mas é assim abissalmente menor do que o índice de votação do Jair Bolsonaro. Então esta eleição já é da direita. Oremos, porque eu sei que nos bastidores há uma orquestração maligna, diabólica, satânica para tentar derrubar o Jair Bolsonaro. E nós precisamos orar para que Deus guarde e proteja o Jair Bolsonaro, porque eles vão tentar fazer muita coisa para prejudicar esse candidato até no próximo domingo. Inclusive o risco pessoal do Bolsonaro, a integridade física do Bolsonaro está em jogo. Vamos orar. Vamos apresentar este homem a Deus e colocá-lo. Muitos pastores já oraram por ele.
Todas as igrejas do Brasil estão orando por ele. As Assembleias de Deus do Brasil em peso orando por este homem. Os pastores orando por este homem. E nós sentimos, sabemos e temos a convicção de que Deus está no comando desse processo. Então, por favor, ore, mas ore com seriedade. Ore com responsabilidade. Ore com compromisso com a sua igreja. Ore com compromisso com o seu país. E acima de tudo, ore com compromisso do seu Deus, que você tem com o seu Deus e com a sua fé. Olha, investidas nós teremos muitas ainda. Mentiras pagas, desesperadas desses 3 últimos dias, nós ainda teremos muitas. Bolsonaro continuará vencendo. E aquilo que é a favor de Deus continuará vencendo. Sabe quando eu acredito que Deus abandonaria esse país à própria sorte? Se não houvesse aqui uma nação evangélica, se não houvesse um povo de Deus, se esta nação inteira estivesse voltada para o pecado, se esta nação inteira estivesse de acordo com esses artistas, depravados da Rede Globo de televisão, porque a maioria desses artistas é gente depravada, que gosta de tudo que não presta, de homossexualismo, de orgia, de programas televisivos com nudez, com sexo sendo exposto em plena luz do dia, sem qualquer censura, com esse programa nojento da Rede Globo chamado Malhação, que tem lá 2, 3 casais homossexuais para ensinar os nossos adolescentes a homossexualidade. Nós não estamos com essa gente depravada. E eu vou dizer uma coisa com a autoridade de Deus esta noite para vocês. Deus também não está com esta gente depravada. Deus não está com essa gente depravada. Se nós estivéssemos com essa gente depravada, então Deus estaria contra nós. Mas nós não estamos. Nós estamos lutando contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. É isso que nós estamos fazendo. E eu lhes digo com toda a convicção da minha alma: Deus está conosco. Alguém disse para mim ontem: pastor, o senhor fica colocando Deus no meio da eleição, o nome de Deus no meio da eleição. Minha gente, em todo tempo Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Em todas as nações o povo de Deus sempre orou, sempre clamou pela direção de Deus. Então eu quero dizer a vocês que não tenham medo. Nós temos Deus no controle de toda essa situação. E Deus está ouvindo a minha oração, a sua oração. Você pode perguntar assim: pastor, será que Deus ouve a minha oração? Eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno, eu represento tão pouco. Não, meu irmão, a sua oração tem o poder de tocar o coração de Deus. Quando você bota o joelho no chão, os céus estremecem, o inferno estremece de medo e o céu estremece de alegria. Nós estamos juntos e orando, e esta eleição, em nome de Jesus Cristo, será vencida no poder dos joelhos e da oração. Não é no poder dos macumbeiros e dos feiticeiros e pai de santos que vão invocar demônios em palanque eleitoral, não. É no poder do nome de Jesus Cristo. É no poder do Deus vivo. É no poder das orações do joelho desse povo crente que está orando. Então que Deus abençoe nossa nação, querida Basti Vital. E quanto eu aprendi um pouco disso com seu pai, pastor José Vital, na minha infância. Que Deus nos abençoe. Eu quero ler um texto para vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto para vocês, para que vocês durmam com esse texto no coração e na mente. Que ele sirva a todos vocês de devoção, de devocional esta noite, para alavancar a vossa fé, para que vocês não esqueçam que Deus está no controle de toda esta nação brasileira, que Deus está no controle do que está acontecendo no Brasil, e que ninguém, jamais, ninguém mesmo, ninguém, qualquer pessoa, ninguém vai passar sobre o poder de Deus. Ninguém terá maior poder que o nosso Deus e que essa gente crente que está orando, que está clamando pelo nome do Senhor. Nós somos crentes e Deus está conosco. Vejam, ouçam com atenção. Anotem esse texto para vocês não se esquecerem dele, porque esse texto é a nossa base. Eu agradeço a você que está assistindo. Eu estou vendo aqui no monitor este vídeo, essa transmissão minha. Acabou de atingir 181 compartilhamentos. É você que está me ajudando e compartilhando aí. São 181 compartilhamentos até agora. Meu muito obrigado a você. Nós temos aqui 50 comentários, não é? Tem aqui gente que está curtindo e gostando, tem gente que não gosta, mas nós estamos aproveitando para falar a verdade. É você que está contribuindo para divulgar este vídeo. Continue divulgando e põe ao vivo na sua página. E eu vou terminar com este texto. Preste atenção.
Olha o que Paulo escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo de número 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa palavra militar, não é? Militamos vem de militar. Militar é batalhar, é guerrear, ok? Então, polícia militar é a polícia que batalha contra o mal, que está na guerra contra o mal. Então nós andando na carne, porque estamos nessa carne aqui, somos carne e osso, nós não militamos, nós não batalhamos segundo a carne, mas militamos, olha só, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Carnal é só aquilo que está ao nosso alcance fazer dentro do conceito do bem. Nossos atos, nossas atitudes e nossas escolhas serão sempre no conceito do bem, naquilo que é bíblico. Aquilo que não é bíblico não serve para nós. Mas aquilo que a nossa atitude pessoal, aquilo que o nosso braço não alcança, aquilo que a nossa inteligência não é capaz de alcançar, nós lutamos com a oração e com a palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia, versículo 4, segunda epístola de Paulo a Coríntios 10 e 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossas armas, meu amado irmão, minha amada irmã que está me assistindo e me acompanhando, por isso é importante você compartilhar isso. Não te assuste, não te apavore, não se desespere. As armas da nossa milícia não são carnais. Olha como eu gosto disso. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Levando, olha, eu gosto disso, hein? Eu gosto disso. Destruindo os conselhos. É isso que muita gente que frequenta a igreja não percebe. Que nós estamos num sistema que jaz no maligno. Eu preguei sobre isso ontem. Este mundo todo jaz no maligno. A igreja é a única coisa, a única agência regulatória moral deste mundo, de princípios deste mundo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela é detentora, ela é portentora da palavra, detentora da palavra, ela é portadora da palavra, ela tem autoridade. Eu e você como crentes, nós temos autoridade, nós temos credenciais para desbancar o mal de uma vez por todas, porque o poder de Deus, o conhecimento do Evangelho, a graça de Deus, o poder, a unção do Espírito Santo está sobre a igreja. E olha o que Jesus disse em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Sabe por que isso aqui não apodreceu integralmente ainda? Porque eu e você ainda estamos orando, lutando, pregando a verdade. Se há crentes que apostataram, se há crentes que se tornaram hereges, se há pessoas que estão incautas, cegas, se há pessoas que estão dormentes na igreja, adormecidas, e que não são capazes de enxergar o mal por trás desse sistema satânico de esquerda e de marxismo, é porque lhes falta intimidade com Deus e discernimento. Aqueles que têm discernimento, intimidade e vida com Deus, são capazes de enxergar as obras das trevas por trás dessa eleição que nós estamos passando no Brasil, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção, todos que se levantam contra o conhecimento de Deus, nossas armas, a nossa oração, a leitura da palavra, o contato que nós temos com a Bíblia, nos dá autoridade para que nós destruamos todo o conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo, olha esta palavra aqui como é interessante, levando cativo todo entendimento ao Senhor. Tem muita gente ainda que está com a sua mente cativa por Satanás, por esse sistema mundano maligno. Meu irmão, de quem é a sua mente? Essa esquerda fez uma lavagem cerebral em muita gente, e é admissível e aceitável que muita gente que não é crente, que não conhece a Deus, tenha se deixado levar por esse sistema. Mas o que não é aceitável é que pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que têm o mínimo de discernimento de palavra de Deus e de Bíblia,
se deixe levar por esse sistema. Porque nossa mente, nosso entendimento, meus amados, ele precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. E quando a igreja quer luz e a igreja quer sal para não deixar essa terra acabar de apodrecer até as últimas consequências, nós ainda temos o mínimo de condição de sobrevivência porque a igreja está aqui. Tanto é que quando Jesus arrebatar a igreja e nos tirar daqui, esse mundo se tornará insuportável, porque será tirada a luz e o sal da terra. Mas por enquanto a igreja ainda está aqui, a igreja ainda grita contra o pecado, a igreja ainda transforma mentes e corações através da pregação do Evangelho. Mas ainda há muitos cristãos cujo entendimento está cativo em obediência ao sistema maligno e mundano que está aí. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Paulo, escrevendo aos Efésios 6 e 12, eu já disse esse texto numa outra transmissão que fiz, ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não é? Nos revestirmos da armadura de Deus e ficarmos firmes, resistindo. Nós somos a geração da resistência. O povo evangélico é a geração da resistência, é a geração que resiste ao pecado, é o remanescente fiel que continuará pregando e que não se deixará ter a sua mente lavada por esse sistema diabólico, mundano, podre, em estado de putrefação máxima, que tem corrompido as mentes e os corações de tantos crentes. Sabe por que a minha mente não está corrompida? Por que a sua, que está concordando comigo, não está? Porque nós levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E a Bíblia diz: estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprido segundo a vossa obediência. Olha o que diz o texto: olhai vós para as coisas segundo a aparência. Olha o que Paulo está dizendo, minha gente. Paulo está dizendo que tem gente que não consegue ver além da casca, além da aparência. O que Paulo está dizendo é que se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Ele estava defendendo o seu apostolado, mas ele estava falando sobre a necessidade que nós temos de olhar as coisas de um ângulo espiritual. No capítulo 2 da sua primeira carta, Paulo escreve sobre isto, e ele diz que quem é espiritual discerne bem tudo, mas quem não é espiritual não consegue compreender. Olha o que Paulo diz aqui, olha, versículo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Preste atenção que é importante. As quais também falamos não em palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Por isso que nós evangélicos parecemos loucos quando pregamos contra o homossexualismo, contra a ideologia de gênero, contra aborto, contra o direito de legítima defesa, a favor do direito de legítima defesa, quando nós pregamos contra o domínio do Estado sobre nossos filhos, quando nós pregamos contra o anarquismo, quando nós pregamos contra a libertinagem sexual, quando nós pregamos contra a prostituição, quando nós pregamos contra o sexo antes do casamento, nós somos tidos como malucos nessa geração. Sabe por quê? Porque quem não é de Deus não consegue entender as coisas espirituais. Por isso, parecem-lhe loucura, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, diz Paulo, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E eu gosto desta última parte do texto: mas nós temos a mente de Cristo. Sabe por que nós não comungamos com esse sistema corrupto? Porque nós temos a mente de Cristo. Sabe por que nós não comungamos com quem comunga com aborto? Porque nós temos a mente de Cristo.
Sabe por que não comungamos com quem comunga com a mentira, com quem é adepto da mentira? Porque temos a mente de Cristo. Sabe por que não comungamos com lesbianismo, com homossexualismo de todas as formas? Porque nós temos a mente de Cristo. Alguém diz, pastor, vocês batem muito nessa tecla, vocês só falam disso. Não, nós falamos disso também. Porque esse pecado, essa desgraça, essa anomalia se alastrou no mundo. E somos nós, os profetas de Deus, mulheres e homens de Deus, que precisamos falar abertamente sobre isso. Então, minha gente, essa história de que muitos de nós dizem, não, porque nós não podemos bater tão firmemente, nós devemos esquecer, nós estamos batendo muito nessa tecla ou naquela. Não, nós precisamos bater sim nesta tecla, nós precisamos sim anunciar o Evangelho, nós precisamos sim falar a verdade, porque o que nós não podemos fazer é nos escondermos debaixo de uma capa e escondermos o Evangelho e não pregarmos a verdade. Então, por isso, eu lhes deixo esta palavra esta noite. Tranquilizem-se, não se desesperem, confiem no Senhor nosso Deus, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu gosto tanto dessa frase da campanha do Jair Bolsonaro, porque mostra bem de que lado ele está. E eu fiquei muito feliz quando vi uma entrevista dele ontem, antes de ontem, na qual ele disse o seguinte, ele declarou o seguinte: eu estou vivo porque Deus me guardou. E eu espero que você atente para essas pequenas coisas. Cuidado com a mentira. Não venda o seu caráter. Não venda o seu caráter por aquilo que você achou que de fato esse partido estivesse fazendo de bom nesse país, quando na verdade deu com uma mão, infimamente, e tirou avassaladoramente, monstruosamente com a outra mão. Mentiu em programas que não eram dele, como Bolsa Família, que não era do PT, como Fies, que também não era do PT, financiamento estudantil e tantas outras coisas. E mesmo que tivesse feito, o que me deixa indignado, me perdoem a minha sinceridade, muito obrigado, o vídeo já está com 231 compartilhamentos, essa live, muito obrigado a quem está compartilhando. Sabe o que é que me deixa indignado? É você trocar o seu caráter por algo que você considerou erroneamente bem para o país. Caráter cristão é trocar a sua fé, a sua crença, os seus princípios. Como eu ouvi alguém dizer outro dia, não, pastor, olha, eu aprovo, sabe por quê? A minha família é toda de uma determinada região do país e foi muito beneficiada com um determinado programa do governo. Ora, quer dizer então que você trocaria ou venderia, se fosse verdade, que não é verdade, você venderia a sua convicção cristã por um prato de comida? Você venderia a sua convicção cristã, vou falar de forma aberta, e não vai terminar, porque o Jair Bolsonaro já declarou que não só vai ampliar esse programa, como ainda vai dar 13º, só não vai usar de forma eleitoreira como foi usado. Mas você venderia o seu caráter e a sua fé, a sua dignidade, a sua comunhão com Deus? Você venderia a sua santidade por um Bolsa Família? Você venderia a sua fé e as suas convicções pelo Fies, se fosse verdade, que não é verdade? Você venderia suas convicções por qualquer coisa que o governo lhe oferecesse? Como se fazia muito antigamente as pessoas que vendiam a sua fé, vendiam a sua fé, pastores que vendiam seu voto por um caminhão de areia na porta da sua igreja, por um caminhão de blocos, por 2 sacos de cimento. Não, minha gente, está na hora de nós levantarmos nessa nação o grito de um povo que teme a Deus, o grito de um povo que não se vende, o grito de gente que tem caráter, o grito de quem tem compromisso com Deus. Eu fico pensando dessa gente que hoje se vende tão facilmente por tão pouca coisa. Eu fico pensando, já pensou, minha gente, se isto fosse no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o indivíduo tivesse que ser jogado numa fornalha de fogo? Quão facilmente se negaria o nome de Cristo, se está se negando por tão pouca coisa, por Karl Marx, pelo comunismo, pelo socialismo? Essa gente fez uma lavagem cerebral nos nossos estudantes,
em muitos dos nossos jovens, inclusive os evangélicos, essa gente fez uma lavagem cerebral, com mentiras, com ideologia de esquerda. E essa gente, essa moçada, essa geração que é tão inteligente, que poderia estimular essa inteligência de forma positiva, foi formada e formatada com essa mente mesquinha, com essa mente limitada, que infelizmente se encheu mais de ideologia política do que de doutrina bíblica e de palavra de Deus. Quando eu vejo um jovem entrar na rede e dizer para mim que a igreja não pode se misturar com política, que crente não deveria se misturar com isso, que não se deve misturar a Bíblia com eleição e que não deve se misturar o nome de Deus com o momento político do país, é aí que eu vejo o quanto nós erramos em não educar essa gente como deveria com a palavra de Deus. Eu sempre digo na igreja e digo para minha esposa e vou dizer a você, já indo para o término dessa live, muito obrigado por compartilhar, por participar comigo, já vou terminar essa live, mas eu sempre disse e vou continuar dizendo, a melhor coisa que a gente pode fazer é educar os filhos no temor ao Senhor. E não adianta você pensar que educar um filho no temor a Deus é só arrastá-lo para a igreja, é só levá-lo para a igreja, e não plantar o Senhor Jesus no coração do teu filho, porque o teu filho vai crescer sem convicções. Eu tenho um seminário que eu até quero abrir para os pastores que desejarem, para as igrejas que desejarem, já tive o privilégio de viajar com esse seminário, se chama Integridade na Pregação do Evangelho. Eu falo sobre integridade, o quanto nós muitas vezes como igreja perdemos, e eu não falo em meu nome não, eu falo representando alguns segmentos da igreja evangélica que negociaram, que abriram suas portas para adequar os seus cultos e a sua liturgia a um sistema moderno para não perder a juventude. Vamos criar aqui alguns eventos, vamos criar aqui um louvorzão, um vigilhão e não sei o que mais e tal, e deixaram de ensinar a palavra. Quanto se desvalorizou os cultos de ensino, as escolas bíblicas dominical, e esses jovens ficam na igreja enquanto os pais podem levá-los por obediência, por exigência, porque são menores de idade, e a gente ainda pode levar para a igreja. Mas como você não planta Jesus no coração do seu filho, quando ele cresce, ele prefere acreditar na teoria da evolução de Darwin, de Charles Darwin, do que na história da criação da Bíblia Sagrada do Gênesis, que é a criação verdadeira, genuína. Ele prefere acreditar que o homem evoluiu do macaco do que Deus fez o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida nas suas narinas, conforme aparece aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis. Sabe por que ele prefere acreditar nisso? Porque você falhou na educação do seu filho. Ele prefere acreditar que basta ter um preservativo na carteira e fazer sexo seguro, que ele está livre da ira de Deus, do que acreditar que fornicação é pecado, que prostituição é pecado. E amanhã ou depois ele será um péssimo crente. E pior, quando ele entra na faculdade, ele começa a se desviar, porque ele não acredita naquilo que nós pregamos. Porque você só levou seu filho para a igreja, para o culto, mas você não ensinou a palavra para o seu filho. Você não o fez orar. Você não ensinou para ele os princípios da palavra de Deus. Você não ensinou para ele abertamente o que é pecado, o que provoca a ira de Deus. Então ele tem facilidade em concordar. Porque o que nós estamos vivendo nessa geração, os senhores sabem o que é? É o conformismo que Paulo condena em Romanos capítulo 2 e versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa gente está conformada porque a mente não foi formatada de acordo com a palavra de Deus. Eduquemos os nossos filhos, guardemos as nossas casas, monitoremos os nossos filhos, onde vão, que horas chegam, quem são seus amigos, com quem andam, onde estudam, o que é que estão aprendendo na escola. Consultemos e verifiquemos os seus cadernos escolares. Oremos de joelhos com os nossos filhos para ensiná-los a orar. Que nós os levemos para a igreja, mas que nós falemos de Jesus para eles. Como o Senhor disse a Moisés:
Você deve ensiná-los andando, levantando-se, deitando, sentando-se, caminhando. Escreve nos umbrais da tua porta, coloca pendurado no peito, no peitoral, coloca na testa, coloca no braço, uma caixinha com a lei, ou seja, impregna, bombardeia teu filho com a lei de Deus, ensina o que é certo e o que é errado. Não ria quando teu filho zomba de alguém, não ria quando teu filho contar uma mentira, não ria, acha engraçadinho quando teu filho falar um palavrão, não acha engraçadinho quando teu filho zombar da fé de alguém, ou de alguém que ora, ou de alguém que fala em línguas estranhas. Não. Mostre ao teu filho reverência e temor, para que teu filho cresça com temor de Deus, e não resulte no que nós estamos vendo em parte dessa geração perdida de agora, no coração da qual não se plantou Jesus, não se plantou as leis de Deus, e a ideologia esquerdista, porque teu filho passa menos tempo com você em casa e mais tempo na escola, porque você passa tempo trabalhando, seu filho passa grande parte do tempo na escola, e quando você chega você tem um pouquinho de tempo com seu filho, e o resto da noite ele vai dormir, mas ele passou uma tarde, uma manhã inteira na escola, e a escola bombardeando ele com ideologia de gênero, com teoria da evolução de Darwin, bombardeando ele com a teoria da evolução dos planetas, bombardeando seu filho com tudo, com a filosofia, com a crença nos deuses da Grécia, com a crença no sexo livre, na ideologia de gênero, na libertinagem sexual, porque lá na escola o Estado distribuiu camisinha, ensinou para o teu filho que se ele tiver um preservativo no bolso, não tem problema, a partir de 10, 12, 11 anos ele pode ter relação sexual, porque ele está pronto para aquilo. E a escola vai colocando aquilo na mente do seu filho, e você perde o seu filho para o diabo, porque você não soube educá-lo. O que está acontecendo é isso, minha gente. Eu sei que o discurso é pesado, eu sei que é radical demais, eu sei que machuca demais alguns, mas é um tratamento de choque. Que nós despertemos, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, e que nós guardemos os princípios sagrados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. E eu mais uma vez lhe peço gentilmente, compartilhe mesmo esse vídeo. Outra coisa, não tenha medo, não tenha medo. Essas eleições estão nas mãos de Deus. Não mude o seu voto, conquiste mais um voto. Lute, fale abertamente como eu estou falando, para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. Leia a Bíblia, peça a Deus para lhe orientar. Desperte-se. Deus quer derramar sobre esta nação, a nação brasileira, um grande avivamento, mas depende da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento, do nosso compromisso com a palavra, do nosso compromisso com o Deus da palavra. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a orar juntamente comigo. Prometo que quando sair daqui, não tem tanto comentário assim, tem aí uns 50, 60 comentários, mas tem 241 compartilhamentos, o que já me alegra. Eu quero orar com você. Quando eu sair da live, eu vou entrar e vou curtir, dar uma olhada em todos os comentários. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Amanhã eu devo entrar de novo, lá pelas 10 horas, 10 e meia da noite. Fique atento, tudo que acontecer de novo a gente vai comentar aqui. Vamos juntos até o final desta campanha, orando e falando do amor de Deus e votando conscientemente. Mais uma vez, parabéns, pastor José Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, pela postura firme junto com toda a nossa mesa diretora. Parabéns, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pai, nosso exemplo, não é? Presidente da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. Parabéns aos nossos líderes, parabéns ao deputado Paulo Freire Costa, da bancada evangélica, que foi reeleito e que fez um brilhante trabalho na bancada evangélica e vai continuar fazendo. Meu amigo, meu companheiro e homem de confiança. Parabéns à deputada estadual Marta Costa, eleita também com voto evangélico, fazendo um brilhante trabalho para defender princípios de família, princípios da palavra de Deus na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Marta Costa faz um trabalho brilhante. Quem não conhece, precisa conhecer o trabalho. Aliás, foi eleita
com 111 mil votos, alguma coisa assim, foi eleita assim largamente, assim como o pastor Paulo Freire, a deputado federal. Parabéns à vereadora Ruth Costa em São Paulo, filha do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Parabéns a todos os políticos brasileiros, crentes, evangélicos, que lutam com seriedade na bancada evangélica. Oremos agora e vamos pedir a bênção de Deus para eu despedir de você e te dar boa noite. Amado Deus e Pai, eu me coloco diante da Tua presença agora, com todos estes meus amigos e irmãos internautas que me acompanham nessa transmissão. Esta noite, Senhor, mais uma vez, eu pedi graça ao Senhor para falar para estes internautas. E o Senhor foi comigo e me deu graça para esclarecer, para orientar, para desnudar a verdade, para trazer à tona aquilo que eles precisam conhecer de fato, para trazer um despertamento, Senhor, e fazer essas pessoas compreenderem que nós estamos numa grande batalha espiritual, que não se trata apenas de uma eleição qualquer, que não se trata apenas de um voto na urna, mas que além do voto na urna, nós estamos numa guerra espiritual no Brasil, numa grande batalha, numa batalha épica no Brasil, numa batalha que pode mudar os rumos da nação, numa batalha, Senhor eterno, que exige atenção, temor, tremor, reverência a Deus, responsabilidade cristã no voto. A nossa nação depende, Pai eterno, de alguém com consciência limpa, de alguém com entendimento bíblico, de alguém com entendimento espiritual, com discernimento espiritual, para que a mudança aconteça. Homens e mulheres de Deus precisam ter discernimento. Abra os olhos da nação evangélica no Brasil, abra os olhos dessa nação, continue no comando destas eleições. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê autoridade. Não permita, Deus, eu te peço, nós te suplicamos, que o poder das trevas vença, mas que o poder de Deus impere, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado sobre esta nação, que esta nação desperte para o Senhor Jesus Cristo, e que haja tempo de transformar, de limpar as mentes dos nossos jovens, que foram bombardeados com esta ideologia esquerdista, marxista, diabólica, demoníaca, que se levanta contra tudo que se chama Deus, porque a declaração de Karl Marx era esta: a religião tinha que ser extinta, a crença em Deus tinha que ser extinta. Nós declaramos o inferno derrotado, nós repreendemos as hostes espirituais, nós repreendemos as potestades espirituais sobre o Brasil, nós repreendemos os espíritos malignos que cegam os olhos daqueles que outrora professaram a fé, mas que hoje se perderam por falta de conhecimento, e declaramos a vitória do teu povo, a vitória da igreja e a vitória da nação, em o nome de Jesus. Tudo seja para a tua glória e para teu louvor, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Boa noite a você. Muito obrigado pelo carinho. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, sobre a nação evangélica no Brasil, e que a mão de Deus esteja sobre nós. Fale com seus filhos, divulgue, que esta bênção alcance toda a sua casa e toda a sua família. Por último, eu vou lhe pedir, se desejar, entre aí, eu tenho o Instagram, tá bom? Segue o Instagram do pastor Gesiel, @PR Gesiel Freitas. Você vai acompanhar as fotos da igreja, dos lugares que eu prego o evangelho, orientações, banners. Estou sempre fazendo postagens para falar das coisas de Deus, tá? Se você puder, me siga no Twitter, PR Gesiel Freitas. Aliás, o Twitter é twitter.com/Gesiel Freitas. Me segue no Twitter, vai ser um prazer ter você me seguindo lá, ok? Me segue também, se você puder, na fanpage. Talvez você esteja me seguindo pela página de alguém que compartilhou o vídeo, mas minha lista de amigos está estourada. Entra na fanpage, você pode seguir a fanpage, você pode curtir a fanpage, mas você pode também, nessa mesma página que você está assistindo, seguir. Pode seguir o perfil do pastor Gesiel Freitas, você vai acompanhar sempre as minhas postagens aqui, tá bom? Instagram, Facebook, Twitter. E para você que não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Pastor Gesiel Freitas, tá? Ou Ministério Palavra no Altar. Pastor Gesiel Freitas ou Ministério Palavra no Altar. Entre, se inscreva no meu canal e acompanhe inúmeros vídeos de orientação, de Palavra de Deus para o teu coração. Ore pelo meu ministério, ore pela minha igreja, ore pela minha família, ore pela minha casa, ore para que Deus guarde o pastor Gesiel
e que Deus me conserve sempre ousado, com coragem e autoridade do Espírito Santo para propagar a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, um beijo no seu coração e tenha uma boa noite. Se eu não pude falar com você ou interagir, depois eu interajo quando sair do ar, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.